que a vida de Jesus e tudo que ele falava era totalmente profético e espiritual. A morte dele também. Tem coisas, tem códigos na morte dele que às vezes a gente não se atenta nos pequenos detalhes. Mas a morte de Jesus, ela esconde algo profético e muito interessante. Como todo mundo sabe, Jesus, ele era judeu e ele era um cumpridor da lei. E ele cumpriu toda a lei, né? E quando eu falo que no sentido da morte dele também ter cumprido coisas da lei, não é a questão em si dele ter morrido na Páscoa como Cordeiro Pascual, como Cordeiro de Deus. Isso também faz parte da morte dele, só que isso é uma coisa que todo mundo sabe. Mas tem algo na morte dele que é muito interessante, alguns detalhes que a Bíblia nos revela. Por exemplo, no costume judaico, existiam sacrifícios que eram feitos durante o dia. Mas esses sacrifícios não eram sacrifícios de sangue nem nada parecido. O sacrifício, ele era de oração. Então, em determinados momentos do dia, era a hora do sacrifício e era a hora que o povo se retirava para orar. Lá no livro de Daniel, a gente vai ver esses detalhes. Inclusive, ele sendo jogado na cova dos leões por não obedecer essa pequena regra que o rei tinha imposto na época, que era de não fazer nenhum tipo de culto, adoração, oração para nenhum deus. E Daniel precisava cumprir a lei, então na hora do sacrifício da manhã ele orava e na hora do sacrifício da tarde também ele orava. E é justamente sobre essa parte da lei que está lá na morte de Jesus, entende? Jesus, ele foi crucificado na 3ª hora, a nossa Bíblia vai falar, que é por volta das 9 da manhã. Jesus, ele morre no que seria a 9ª hora do dia, que seria mais ou menos às 3 horas da tarde, aqui para nós. Só que o que acontece? Ele morreu ele foi crucificado na 3ª hora, às 9 da manhã, porém ele morreu às 3 da tarde, a 9ª hora. E essas 2 horas, tanto a da crucificação quanto a da morte, elas batem exatamente com a hora do sacrifício. A hora do sacrifício da manhã e a hora do sacrifício da tarde. Então, naquele momento da crucificação, Jesus também estava cumprindo a lei, em cada detalhezinho. E o que é muito interessante é que quando a gente vai ver o sacrifício dele em si, ele morreu, ele foi crucificado às 9 da manhã, porém ele morreu às 3 da tarde. E isso totaliza 6 horas. Então o sacrifício dele foi 6 horas. Mas por que especificamente 6 horas de sacrifício? Quando a gente vai lá para Gênesis, a gente vê que a terra, ela foi criada com prazo de validade. Ainda que muitas pessoas sejam arraizadas na terra, inclusive acham que Jesus, ele vai vir para reinar na terra, né? Sendo que ele foi para preparar lugar, porque na casa do Pai há muitas moradas, mas ele vai vir reinar nessa terra. Só que não. Mas a questão não é essa. A questão é 6 horas de sacrifício, totalizando. E lá em Gênesis, a gente vai ver que a terra, ela tem um prazo de validade, tá? 6.000 anos, para ser mais exata. Porque no 7º dia é o dia de descanso. E quando a gente vai dar uma estudada assim na cronologia bíblica e todos esses detalhes que a Bíblia oferece, a gente vê que tem algo muito significativo em torno da criação, de Deus ter criado especificamente em 6 dias e ter descansado no 7º dia. E o 7º dia, ele ser o sábado de descanso, que justamente remete ao milênio de Cristo, ao governo do Messias. Então, esses 6 dias da criação, eles já revelam o tempo inteiro que duraria a Terra, 6.000 anos. No 7º, já seria o reinado de Cristo, já seria o milênio. Então, lá em Noé também a gente vai ter esse exemplo, que Deus vai falar de 120 anos. Não, no contexto de Noé, realmente em 120 anos veio o dilúvio e teve aquele recomeço. Mas quando a gente vai analisar mesmo a história
de Noé, a gente vê que essa história, ela tem um comprimento profético no micro, no tempo de Noé, mas também no macro, num contexto geral. Até porque Jesus compara o fim dos tempos com o tempo de Noé e todas essas coisas. E quando a gente faz a contagem de tempo ali, que Deus determina de 120 anos para a humanidade, a gente percebe que não são 120 anos literais, mas 120 jubileus. O jubileu, ele acontece a cada 50 anos. Então, 120 jubileus, 120 vezes 50, dá exatamente 6.000 anos. Então, quando a gente junta as peças lá da história de Noé, 120 anos, o tempo da humanidade, né, e tudo mais, e a gente percebe que para o tempo de Noé, sim, seriam 120 anos, mas num contexto grande, num contexto profético global, seriam 120 anos de jubileu, que equivale a 6.000 anos exatamente. Até porque, justamente por Gênesis, a gente entende que a Terra, ela tem esse período de 6.000 anos, porque o 7º milênio já seria o milênio de Cristo. Então, a gente junta tudo isso com essas 6 horas exatas que o Messias, ele ficou preso na cruz. Entende? Porque cada hora de sacrifício que ele ficou naquela cruz equivaleu a 1.000 anos da humanidade. A Bíblia mesmo, ela faz essa ligação. Lá em Salmos vai falar que para Deus um dia é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. E justamente com esse detalhe também que a gente acredita que lá em Gênesis os 6 dias da criação estão falando de 6 milênios proféticos. E onde o sábado é o grande milênio do reinado do Messias, enfim. Mas a questão é que até a morte de Jesus, ela foi totalmente profética, cumprindo a lei, cumprindo o sacrifício da manhã, cumprindo o sacrifício da tarde, durando o sacrifício dele exatamente 6 horas, o que equivale a 6.000 anos de pecados da humanidade. E no 7º ano, a gente já sabe, a redenção. Mas enfim, não só a vida, como a morte de Jesus, são coisas a se estudar e se analisar, porque tudo é muito profético.